Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Box 7, a aula 2 da nossa caixa redonda, que vai ficar linda, linda, se ficar começar na minha cabeça. Já vamos então começar nossos preparativos aqui, para ir fazendo passo a passo dela. Já vou pedir pro Gui colocar na câmera 2 e a gente já vai começar. Oi, Edilane, oi, Eunice, oi, Fátima. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui um pouquinho. Acho que a câmera tá boa aqui, o som também tá bom. Já deixei mais ou menos disposto aqui. Sabe que eu vou pra cidade? Começou. Começou. Os meus potinhos de miçanga não, de lantejola. Não sei porque eu não desci eles, tá tudo aqui do box 7, mas eu não desci eles. Onde tá? Lá no estoque, não tem as prateleiras de metais no meio da sala? No lado de lá, virado pra parede, tem várias caixas box, que é a 7. Aí pega de lá a lantejola, porque eu não sei onde tá os meus potinhos. Caixa pronta já? Não, a caixa que a gente vende. Aí abre uma e pega as lantejoulas. Não pega daqui? Pega um pacotinho? Não tá a embalagem embalado dentro do box? Como se fosse vender essa caixa. Não tem a caixa branca que tá com tudo pra vender dentro? Só rouba pra mim a lantejola de uma delas. Os dois, que eu não sei qual cor que eu vou colocar aqui. Você entendeu agora? É, dentro da caixa que tá lá pra venda, você vai abrir e vai... Ou traz ela inteira que eu acho. Pode ser? Bora lá então. Tá longe, mas tá vendo tudo, né? O Fátima já vai assistir. Já tava aí. Bom, na nossa caixinha redonda, que a gente já havia preparado, lixado, né? Qual vai ser a dica principal dessa aula? Vai ser colocar... Aonde eu arrumei esse passarinho? Esse passarinho é daquela folha de recortes que a gente ia recortar, lembra? Que vai dar uns 12 elementos pro álbum. A gente vai roubar um. Difícil a Graham entender o que eu tô falando, né, Fátima? Oi, Ni, oi, Marcinha, boa tarde. É porque tudo do meu box tá aqui, menos as minhas lantejoulas agora que eu vi. Então eu peguei um deles, tá, Eunice? Do recortezinho lá. Peguei um aleatório daquela folha. Não tenho ela pra mostrar porque a gente já usou ela na bandeja. E a outra tá lá pra eu terminar de recortar. Então aqui... Vamos lá. Então a gente vai usar aqui o revestimento, né? A principal dica desse box é o revestimento, dessa aula é o revestimento interno. Como é que eu faço a caixa redonda, porque é diferente das outras, né? Aí a gente vai usar o nosso shake box, que a gente já tinha preparado lá na nossa outra aulinha aqui, certo? Já tá envernizado, montado, bonitinho. E a gente vai usar também o joguinho de moldura, para trabalhar com outro plano dentro da nossa decoração. E vai usar esse recorte aqui do nosso papel que eu tinha mencionado lá na aula de preparação. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda. A Rô tá aqui também. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, as folhas que a gente vai utilizar para fazer essa caixa, elas são as escuras da coleção que vocês receberam aí. Então, vocês receberam 2 folhas dessa aqui, perfeito? Que eu achei lindo esse fundo e eu quero usar nessa caixa. Difícil a gente achar papel de scrapbook que seja escuro, né? E que mantenha essa pigmentação na hora da impressão, viu? É bem difícil, a gente sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar por esse lado. Aí, príncipe, parabéns, muito obrigada. A gente vai riscar por esse lado aqui, o lado que a gente não vai usar. Vamos riscar essa parte aqui, ó. É importante riscar
as duas partes, porque cada uma tem um tamanho, tá? Como ela é tampa solta, né? Cada uma é um tamanho, então é importante tirar as duas medidas. Deixa eu ver se eu consigo usar, ó, na mesma a gente vai conseguir usar pra fazer as duas. Na mesma folha. Ô, Rê, será que você não tá no grupo 1 do Instagram? Eu tinha aceitado todo mundo que tava pendente, mas eu vou mandar o link de novo. E aí, porque agora no ao vivo eu não consigo te aceitar. Porque como eu sou moderadora da conta, é o meu celular que tá no ao vivo, tá? Mas eu já faço isso assim que eu terminar lá, tá bem? Então, ó, risquei a tampa, risquei a parte de baixo, aí a gente vai cortar. Eu vou cortar bem na linha que a gente fez aqui. E o revestimento de caixa redonda, eu começo pela parte do fundo. Então, ó, risquei com lápis. Lembra sempre de riscar a parte do avesso, né? Porque alguns papéis, quando a gente vai apagar, ele acaba saindo um pouco da cor. Ou mudando um pouco a tonalidade. Então, ó. Então, aqui. E a tampa também. As partes que vão sobrar, a gente deixa que sempre dá pra usar uma partezinha na decoração do nosso álbum, tá? Tipo essa janela aqui, a cadeira. Então, não descarta totalmente. Muito obrigada, Fátima. Pode deixar que eu repasso os parabéns. Então não precisa se preocupar muito aqui com os detalhes, porque agora a gente vai até, se precisar, vai dar uma diminuída. Então eu vou pegar a parte maior aqui e vou posicionar. Ela vai ficar maior porque a gente tá tirando a parte de fora, mas é isso mesmo, tá? Pro acabamento lá dentro ficar bem certinho. Não consegui pedir o lógico, esqueci a senha. Do que está... Deixa eu ver aqui, peraí que eu não... Ai, meu Deus. Bom, é que eu uso a mesma senha pra tudo, porque senão eu também acabo esquecendo. Ó, aí eu vou forçar o encaixe aqui do redondo, tá? Vou forçar. E a princípio eu vou fazendo essa marcação com a minha mão mesmo. Quando o meu papel der aquela sentada, eu vou aqui, ó, e vou passando a dobradeira, tá? Por que que eu não vou direto com a dobradeira? Se o papel estiver muito longe da lateral, quando eu forçar com a dobradeira, ele pode rasgar, porque fica um espaço muito grande. Então, modelem primeiro com o dedo, mais ou menos. Quando a gente percebe que o papel tá próximo aqui, a gente vem com a dobradeira de um jeitinho que não vai machucar, tá certo? Se estiver muito longe, a chance de rasgar é muito grande. Então, ó, fiz isso aqui, entrou. Eu vou tirar esse papel. Ó, eu vou tirar esse papel. Aqui ficou bem fininho, tá vendo? Tá tudo bem, a gente só precisa que suba um pouquinho também, que nem eu faço quando eu desço aquela bordinha.
Agora que eu entendi, Fátima, socorro. Logo pra mim, que não, como diz Tereza, não estou em sintonia. Essa parte que ficou uma borda mais alta, a gente vai diminuir um pouco, porque também não há necessidade de ficar tanto excesso, tá vendo, ó? Onde fica mais alto, a gente vai tirar um pouco, mas não totalmente, tá bom? Como o papel que vai na lateral é tão grosso tanto quanto, não tem por que a gente ter medo de ficar marcado, não vai marcar, tá? Então, aqui a gente tira o excesso e vai repetir esse mesmo processo lá na parte de baixo, que é a tampa, ó. Tá vendo? Fica um pouquinho mais uniforme. Socorro Deus, né, Fátima? Olha lá. Olha que linda essa folha, né? Achei ela muito sofisticada. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui no menorzinho. Ó, viu que tá maiorzinho, dá aquela descida. Sem medo, tá, gente? Ó. Viu que uns cantinhos tá chegando? Ficou perto? Agora vai sem medo. Marquei bem aqui. Dou uma puxada e vou diminuir também, ó. Então, lembra que é onde ficou, né, uma marginha mais ou menos, não precisa tirar. Só vou tirar da onde for mais altão, assim, que não há necessidade de deixar também. Pronto. Ó, pra quem não gosta do lado escuro, pode considerar o lado claro também, né? Aqui eu achei lindíssimo esse lado escuro. Certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar as faixas pra gente fazer o revestimento da lateral, né? Então, eu vou vir aqui e vou cortar tanto as faixas da tampa, quanto as faixinhas da parte de baixo, certo? Vamos lá. Ai, meu Deus, já tô causando aqui. A tampa, vamos ver. A tampa eu vou cortar com 3 centímetros, porque tem 2,5, eu vou cortar com aquele excesso pra gente lixar. E a parte de baixo com 4 centímetros, tá? Então, com 3 centímetros e aqui com 4. Eu acho que 2 faixas não dá, mas vamos ver. Então, eu vou pegar a outra folha que a gente tem e vou cortar as faixinhas, tá certo? 4 centímetros. Bem facinho, vocês viram, né, gente? Ah, vai dar assim, ó. 2 faixas já dá nessa caixinha. E 2 de 3. Perfeito? Pra gente fazer lá na nossa tampa. 2 de 3. Na verdade, eu já vou cortar mais 2 de 4 pra fora. Pegaram o raciocínio? Então, 2 de 3. Pra tampa não, porque tá pintada, né? Mas eu vou cortar mais 2 de 4 pra fora. Então, nossas faixinhas já estão ok. Mas a gente vai começar o revestimento de dentro pra fora, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, os fundos. Primeiro, essa parte do fundo aqui.
Então, vamos usar cola branca, colinha branca aqui. Eu te dei oi, Estela. Se não, super boa tarde. Seja bem-vinda. Já vamos preparar aqui nossa espátula, nossa dobradeira, nosso pincelzinho, que eu tô lá na minha produção já das minhas caixas também lá em cima. Fazendo simultaneamente 12 peças. E deixei 12 para semana que vem. Então, na parte de baixo, primeiro, encaixamos. E aí, a gente vai com a dobradeira nos cantinhos aqui, ó. Deixa os cantinhos também bem coladinho. Prepara o box preguiça pra você. Até terça tem mais peça do box preguiça, Fátima. Acho que daquela lá, dos que eu montei, não sobrou, acho que tem um de cada só. Um de cada só. Aquelas duas coleções são lindas, né? Então, ó, tirar as bolinhas e deixar a lateral bem coladinha. Perfeito? Então, certifica que colou bem. E aí, vou colar a lateral aqui. A lateral não, né? A parte de dentro da tampa. Sem medo, ser feliz. Encaixei o fundo. Nesse momento, essa daqui é melhor pra gente fazer isso aqui, ó. Pra gente tirar as ruguinhas. E aí, a gente vai depois, ó, com a dobradeira nos cantinhos. Vou mostrar pra vocês como é que fica a lateral aqui, tá? Antes de colar. Ó. Tá vendo como fica a lateral? Oi, Sil! Sil, não esqueci dos seus álbuns não, viu? O Gui vai cortar hoje pra mim as folhas internas, pra gente testar a altura de como vai ficar. Ó, pessoal do Insta aqui. Tá vendo a faixinha? Então, aqui, ó, a bordinha que a gente cola lá também internamente, pra garantir o acabamento. Então, a gente sobe, ao invés de descer a lateral, a gente sobe um excesso pra só encaixar agora as nossas faixas. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente tem, então, pra não ficar um lado muito maior do que o outro, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou escolher sempre a minha emenda, que é mais do que nítida nessa caixa, né? Inclusive, é uma forma, essa caixa não é nem redonda, né? Ela é orgânica, porque ela não fica perfeita. E eu vou, ó, colar bem nessa parte da emenda aqui, tá vendo? Que ela tem uma sobreposição. Eu vou me basear aqui, tá? Pra começar a colar minha faixinha. Ó.
Então, eu vou colar um pouquinho do degrauzinho pra baixo, até mais ou menos o meinho. Porque eu vou fazer um rasgadinho pra fazer a emenda. Quem quiser pode colar papel com papel e quem quiser pode colocar furador de borda contínua, tá? Como vocês sabem, eu faço do jeito mais simples, né, pra mostrar as possibilidades de acabamento com o menor número de material possível. E eu adoro o rasgadinho também, então não tem problema nenhum em fazer rasgadinho. Mas quem não gosta pode ou colar papel com papel, né? Ou colar com, fazer o furadorzinho pra sobrepor. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou encaixar e antes mesmo de eu passar a dobradeira, ó, eu vou garantir que o papel pegou em tudo. Tá vendo? Aí sim eu venho com a dobradeira, pra não deixar nenhuma folga. E aí, ó, aqui no degrauzinho, eu desço bem. Vocês vão entender, eu vou mostrar no detalhe. Tá vendo o que é o degrau? Eu fiz, ó, bem vincado aqui. Bem vincadinho aqui, ó. Bem vincadinho aqui dentro. Pra facilitar o corte da lixa, né, é legal a gente fazer umas preguinhas aqui. Até pra eu passar a dobradeira. Porque senão parece que o papel, ele se força a descolar. Então, faz umas preguinhas aqui, ó, com a tesoura. Na hora que a gente passar aqui, vocês já vão sentir diferença na hora de passar a lixa. Porque se eu venho com a lixa aqui e esse papel tá por inteiro, ele fica forçando descolar, tá? Então, ó, acho que essa é a primeira redonda que a gente faz, né, no nosso box. Redonda não, orgânica. Certo? Então, ó, já dá um acabamento. E aí, a gente vai vir pra fazer aqui. Agora, aqui, eu tenho a impressão que a gente não precisa sobrepor tanto essa faixa. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, eu já vou rasgar essa parte, que é uma das partes que eu vou fazer a emenda. Vou rasgar aqui. Bem prático, tá, gente? Ó. Sem criar problema aqui. Aí, ó, eu meço na própria caixa. Tá vendo? Aqui, ó. Se eu chegar até aqui, tá ótimo. Então, eu tiro aqui com a tesoura mesmo. Por quê? Porque eu vou dar uma rasgadinha aqui também. O degrauzinho que eu falei, seu, deixa eu ver se na tampa eu consigo mostrar, porque agora ali já tampou. É esse aqui, ó, o degrau, né? Passa bem a dobradeira pra ele pegar isso, porque é bem grossão aqui, né? Esse degrau aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem grosso, essa emenda, nada perfeita. Ó. Então, aqui nós temos, ó, o tamanho do papel, certo? E aí, nós vamos passar com a linha nessa parte da madeira que falta. Só pra não... Eu passo bem a dobradeira ali, só pra não ficar afofadinho, né? E aí, como aqui às vezes não pega, vou passar nas pontas.
encaixar também. Dá uma ajudinha aqui com os dedinhos primeiro. E aí a gente vai fazer o quê? A mesma coisa aqui, ó. Preguinhos. Certo? Aí, dobradeiro. Pra pegar lá no cantinho. Eu adoro essa caixa. Ó. E o rasgadinho, tá vendo, gente? Nem fica gritante. E aí, a emenda acaba ficando naquele degrau também que pouco dá pra ver. Show? Vamos deixar secar um pouquinho. A gente vai repetir esse mesmo processo lá na nossa tampa. Deixar bem coladinho, pra depois a gente vir lixando. Vamos lá. Então, ó, vou começar do mesmo lugar que eu falei. Degrauzinho, né? Um pouquinho pra baixo do degrauzinho aqui. Pra gente colar a primeira faixa. Porque tu cortou a tira em duas partes. Não pode ser inteira. A tira, na verdade, não dá, né? Eu não cortei em duas partes. Eu cortei a extensão do papel, Estela, que é 30,5. Mas, né, com 30,5 a gente não faz de uma vez. Porque o diâmetro é maior. Então, por isso que eu tô emendando, na verdade. Porque ela não dá mesmo. Você vê que a caixa nem é tão grande, né? Ela tem, ó... A tampa dela tem 17 centímetros. Mas com uma faixa de 30 a gente não faz de uma vez. Então, por isso que a gente faz a emenda. Tem tamanho de caixa redonda que eu tenho que fazer até mais que essa emenda que a gente tá fazendo aqui. Por isso, tá bom? Então, ó, mais ou menos eu passo a cola daqui pra cá. E aí, vou pegar a minha faixinha menorzinha. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou botar ela aqui. Vamos lá. Dar o espacinho dela. Fazer o degrauzinho. Degrauzinho feito aqui. Aí eu venho, ó, com os meus dedinhos. E vou dando a extensão dela. Aí eu ia perguntar isso agora, se tem alguém fazendo comigo. O máximo foi que no sábado, né, que a gente tava fazendo a bandeja. Aí, eu bem tranquila fazendo a bandeja aqui com vocês. Por um momento eu até pensei, falei, nossa, eu fiz tão rapidinho essa bandeja que eu acho que eu vou até conseguir invernizar ela inteira ao vivo, né? Aí depois eu pensei, ah, mas acho que também fica chato, né? Fica muito repetitivo, né? Vou encerrar mesmo e vou terminar de invernizar depois, sem estar ao vivo. Quando eu fui terminar a live, fazia 2 horas que eu tava fazendo a bandeja, gente. Eu achando que eu tava aqui há meia hora ensinando a fazer a bandeja. Nem percebi que já era, sei lá que horas, na hora que eu fui tirar a foto lá já tava mega escuro. Falei, gente, eu tinha feito a bandeja pra mim na minha cabeça não tinha dado nem 1 hora de live, porque como a gente tá com a conta, com aquela nossa primeira conta do Instagram, ela, acho que tem a ver com o tempo, né, de
de conta, ela não termina, ela não desliga mais em 1 hora certinho. Então, eu continuei fazendo a bandeja, achando que eu tava super fazendo devagarzinho. Eunice, eu tô fazendo bem devagarzinho, né? Ah, então você tá aproveitando esse tempo, né? Olha lá. Perfeito. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Já dou uma rasgadinha aqui na emenda. Dou uma posicionadinha aqui. Uma posicionada. Vamos cortar aqui com a tesoura mesmo e dar mais uma rasgadinha. Gente, a rasgadinha, ó, ela é mega irregular, tá? Esse não tá, não. É não tá fazendo devagar ou não tá fazendo, não tá fazendo rápido. Eu acho que é não tá fazendo devagar, né? Essa aqui eu acho que eu deixei irregular demais. Tá me incomodando. Vou tirar um pedacinho. Pronto. E aí, vamos lá para mais uma colinha aqui. E aí, aqui as pontinhas de cola. E aí, vamos encaixar aqui. Certo? Então, ó. Aqui. E vamos fazer as nossas preguinhas aqui, ó. Se der uma forçadinha com a mão, já vai até dar uma rasgadinha. Ó. Certo? Ó lá. Tudo certinho aqui e tudo certinho aqui. E agora a gente vai então lixar esse excesso. Vou começar pela parte lá de baixo, que já tá mais sequinha, né? Aqui. E aí a gente vai pra parte de cima, pra gente ir por fora, certo? Então agora, ó, lixa de pé aqui. E vamos indo devagarzinho. Olha lá, com as preguinhas, tá vendo que vai saindo? Vai ficando perfeito, ó. Não fica marcado.
Olha que lindo, gente. Ó, dá uma verificadinha se precisa de alguma cola em algum cantinho. Se precisar, pode retocar com o pincel. E o acabamento lá dentro fica perfeito, fica perfeitinho. Agora eu vou passar então aqui a lixa de pé. É lindo, né, Silvana? Eu achei ele lindo. Ó, tá vendo aqui? Aqui ainda falta um pouquinho de cola. Aí a gente retoca, ó, com cola. Aqui, uma frestinha. E passa a dobradeira. Então, ó, eu até vou com o dedo mesmo, pra não forçar, né? E depois venho, ó, com a dobradeira e já tiro o excesso que fica. E tudo bem, sem crise. Tiramos, já resolvemos. Essa dica aqui, gente, também, ó, que eu vou dar pra vocês. Essa lixa de véia é aquelas comum, né, de pé, que a gente até vende aqui na loja. Mas aí, o que meu pai faz pra mim? Ele pega a estrutura do EVA e ele coloca essa lixa bem grossa da Tigre, que a gente vende em folha. Então, ele passa cola de sapateiro, cola, daí a gente corta aqui com o estilete, sabe? Corta aqui com o estilete com a tesoura e ela fica muito potente. Tipo, 10 vezes mais potente do que aquela, que qualquer coisinha que a gente lixa já se desintegra, né? Aqui, ó. Então, a gente tem essa adaptação aqui. Como a gente vende a folha, percebe que eu passo e já quase sai, né? O papel. Confesso que eu adoro. Bom, deixa eu ver agora aqui se tem algum mais cantinho pra fazer um retoque. Ó. Mais retoquinhos. Vamos ver. Tem 10 aqui. Então, onde saiu é só fazer isso que eu tô fazendo agora. Retoca com o dedinho mesmo, ó. Passou a dobradeira, tira o excesso. E tá coladinho. Coladinho. Certo? Então, como essa é uma hora que parece que tá fazendo carinho, né, Maiana? Você fala, meu Deus, não tá deixando nada. É, isso mesmo. Aí eu vou passar essa lixinha fininha, aquela de sempre. Só pra tirar algum gruminho de cola que tenha ficado. E aí a gente vai pra fora. Pra fora aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou primeiro colar. Vou primeiro colar da emenda pra cá. Depois eu vou fazer o rasgadinho pra unir. Então, vamos lá. Só que aí por fora eu vou passar só com um rolinho mesmo, tá?
passo aqui. Mais ou menos na extensão que já tá até a minha marcação lá dentro, né? E aqui o único detalhe sempre que eu falo é colar da bordinha que a gente pintou para cima, certo? Eu vou posicionar aqui o meu e aí eu mostro pra vocês. Ó, certo? Essa bordinha aqui a gente vai deixar livre, então é dessa bordinha pra cima que a gente vai aplicar o papel, ó. A bordinha pintada fica livre, né? Então, dou uma primeira passada aqui com a mão mesmo. E aí, já venho com a dobradeira, forçando bem pra pegar essa parte arredondada da minha caixa. Passa bem aqui no cantinho. Essa parte, como ela é a favor na hora de lixar, vocês vão ver que, né, não é de dentro pra fora, a gente não precisa fazer as preguinhas, a gente pode ir direto com a lixa. E é o que eu vou fazer agora, ó. Então, fiz já aqui, bem certinho. Tira qualquer bolinha que tenha ficado. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou dar uma rasgadinha. Vou dar uma rasgadinha pra fazer a emenda. Essa parte, ela vai ficar só como um detalhe, né? Na verdade, ela vai, aqui vai ter a parte da lateral, aqui, certo? Então, vamos fazer essa parte. Bem que eu tenho papel aqui, talvez eu vá colocar até nessa lateral aí de cima, sabia? Vamos ver. Vamos ver na medida que a gente colocar o papel na tampa ali. Como é que ela vai se comportar. Se eu achar que esse betume tá muito, eu coloco também o estampadinho, né? Já que a gente tem uma faixinha aqui. Então, aqui a nossa última faixa, a gente vai dar então uma rasgadinha pra fazer essa emenda. E aí, eu vou posicionar ele aqui, como a gente fez lá dentro. E vou tirar também um pouco do excesso, ó. Sem crise, tá, gente? Vou vir aqui, vou passar a tesourinha e vou rasgar também. Então, ó. Lembra sempre de puxar o lado direito pra ficar com o esbranquiçadinho do papel. Porque o esbranquiçado que dá essa ideia de destresse. Tá? E aí, a gente vai vir aqui e vai passar a cola. Lembrando já de passar pra parte de cima, só do beiral. E aí, aqui eu passo já nas pontinhas, onde eu sei que não vai pegar também, porque é a parte de sobreposição de papel. Fiz isso aqui, não tem erro. Vou posicionar um pouquinho pra cima e venho aqui com o papel, ó. Vejo se a altura ficou aqui ok mesmo, pra não entortar minha faixa.
né? Ver que tá ok. Aí sim já venho com a dobradeira. Olha lá. Passei bem. Passei bem. E aí, vamos lixar. Embaixo. E aqui em cima a lixinha de novo para tirar agora o excesso de cola da parte de fora para dentro. Tudo lisinho. Olha lá. Dentro e fora já bem cobertinho, bem revestido. Certo? Ruguinha, Eunice. Mas aqui a minha também. Aqui a gente precisa ir bem com a dobradeira aqui, mas ela faz uma ruguinha. Mas a parte do papel de scrapbook é boa, que o máximo que ele faz é uma fissurinha, né? Ó, mas pode fazer sem medo. Pode fazer essa força assim extra. Que uma ruguinha outra não tem jeito, né? Bom, a tampinha também tá certa aqui. Aí é o seguinte, eu separei essa parte aqui pra gente usar nesse arco aqui, ó. Essa folha que eu achei muito delicada, né? Então, essa ponta aqui da borboleta eu vou usar, e aí aqui eu vou decidir ainda como eu vou fazer. Então, eu vou pegar nossa madeirinha pra colar exatamente essa parte aqui. Tá? Que é onde a gente vai montar o shake. E eu não sei se eu quero clarear aquela tampa também, então eu tô pensando. Estou pensando ainda, vou definir aqui com vocês. Acho que pensei, eu vou colocar na água que a gente não vai mais usar. Bem na ponta. Vou tirar aqui. Olha que lindo que vai ficar.
que eu quero colocar esse shake aqui. Então, né, vai dar uma clareadinha, mas a gente vai ter que colocar. Agora eu não sei se eu quero colocar esse papel rosa, eu tinha pensado em colocar aqui, ó, pra dar uma clareadinha. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, aqui a gente vai lixar. A gente vai lixar essa parte aqui. Então, vou colocar aqui. Eu vou passar. Aí, o que a gente vai fazer? Vai posicionar aqui a nossa moldurinha, que a gente já tinha pintado também, né? E aí, a gente vai colar aqui o nosso passarinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui da florzinha, que tá ali meio que sobrando, eu vou tirar. E eu encaixo ela. No fim, acho que essa borboletinha, ó, vai partir daqui. Vou ter que tampar ela de alguma maneira aqui, que vai ser assim, ó, encaixando a flor, para ela não me atrapalhar no meu contexto geral aqui do meu shake box. Certo? Coisinha linda. Então, vamos preparar essa parte agora, enquanto eu vou definindo. Enquanto eu vou definindo o que a gente vai fazer lá embaixo. Se eu vou colocar papel. Não sei se eu vou colocar faixa. Aqui. De repente. Vamos lá. Então, ó, aqui, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro eu vou tampar a borboletinha, então, né? Porque não vai ficar bom. Já está claro que não vai ficar bom a borboletinha aparecendo ali pra mim. Então, eu vou encaixar aqui, ó. E aí, vamos colar nosso pássaro. É bom dar uma posicionada aqui pra gente entender onde vai aparecer. Né, ó. Que
que aqui é onde a gente vai invernizar. Então, passamos a nossa cola. Criamos nosso cenário aqui, onde vai aparecer o passarinho. Ó. Qual é o papel embaixo do passarinho? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. O Garden 6, Eunice. O Garden 6. E eu peguei essa parte aqui, ó. É um que tem a gaiolinha. Eu peguei lá em cima. Certo? Peguei ele lá em cima. E agora eu vou invernizar. Então, essa parte aqui, a gente vai invernizar agora, aqui. Essa parte e a moldurinha. Então, vamos usar verniz acrílico brilhante, certo? Verniz acrílico brilhante. Na parte de baixo, eu já vou passar também, porque a nossa parte de baixo já tá perfeita, né? Essa aqui. Já tá perfeitinha também. Vou passar já por fora pra aproveitar que meu rolinho já vai ficar sujo de verniz. E aí eu vou pensar aqui na minha tampa. Se eu vou colocar o lado rosa ou a continuação desse papel aqui. Tô pensando em colocar essa continuação, que eu acho que o rosa vai ficar muito rosa. Ó, passei aqui no passarinho. Ó, aqui, vou dar uma dica do que eu faço. Como eu já vou passar o verniz, depois que eu passar nessa moldura, eu já vou passar aqui embaixo, eu até acabo apoiando a moldura aqui. Porque não vai dar tempo de marcar o verniz. Ah, meu Deus. Desculpa, pessoal, pensa. Esse aqui já tava lá, né? Já tava lá invernizadinho, não precisa invernizar então, já tá adiantado. E olha o brilho desse papel preto, gente, quando inverniza. Que coisa mais linda. Bom, na minha posição aqui, eu já pensei. Eu não vou colocar o papel rosa, porque eu acho que ele vai ficar meio gritante demais. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui deste papel. Né? Aqui que vai pegar uma parte da flor. Então, eu vou passar a colinha aqui. Cola branca aqui.
posicionar aqui, ó. Certo? Fiz isso. Vamos tirar o excesso aqui com a tesourinha pra gente lixar. Pra dar uma limpeza, uma clareza na nossa caixinha. Certo? Vamos lá, vamos lixar agora essa borda. Bem lá naquela parte de cima. Revestimos. Vamos passar agora aqui a lixinha fininha para tirar os grãozinhos de cola e já uma camada do verniz, porque como vai aparecer, eu vou dar uma, nessa parte eu vou dar uma sombreada. Lá no preto não vai precisar, né? Mas aqui nessa parte eu vou dar uma sombreada. Eu sou a vergonha da profissão. Meu Deus. Olha o papel do outro. Mas não. Ai, Eunice, não. Mas não tem erro, não. Você colou do lado do rosa? Não entendi. Já vou aproveitar e já vou descer uma camada aqui, pra gente ver a cor brilhante que esse betume vai ficar. Pra quem não gosta do escuro, aqui na lateral eu não vou colocar papel, gente. Eu tinha, né, refletido sobre colocar na lateral e deixar o tampão no tabaco, não vou colocar papel. Quem não gosta do escuro pode fazer aqui a pátina de vela, pode fazer o provençal, como a gente fez na bandeja. Eu gosto de deixar algumas partes no escuro pra dar uma limpada, tá? E é o que vou fazer nessa daqui. Vou deixar o clarinho aqui em cima. E aí já vai ficar ok pra mim, tá bom? Do lado contrário da gaiola. Mas não tem nada não, Eunice. Não tem nada não, porque na verdade esse papel aqui que a gente colou agora, ele vai tampar quase que 100%, é realmente só pra gente dar um respiro no marrom. E esse daqui, na verdade, quando a gente botar o shake box aqui também, ó, poucas coisas vão aparecer. Vai aparecer mais só o passarico aqui, tá bom? Sem crise, nada de crises. Deixa secar, vou passar uma segunda aqui, ó.
segunda camadinha lá na minha... Essa coleção é realmente muito bonita, né? Delicada. E esse aqui. Deixa eu botar pra cá. Então, ó. Essa sobrinha aqui minha, vamos reservar pro nosso alvo, tá? Vamos reservar ela pro nosso alvo. E aqui, ó como o preto dá uma diferença já. Ó, uma ruguinha ou outra também faz, tá vendo? Acho que dá pra ver aqui no meu, ó. Mas depois ele assenta. É, não tem nada não. Bom, deixa eu secar essa aqui pra gente montar nosso shake. Vou passar mais uma, que eu achei que não tá brilhando que nem eu gosto, não. Agora sim. Aí, a primeira coisa que eu vou colar é a moldurinha aqui. Pra dar uma centralizada na minha moldura maior. Essa cola agora, ela deu pra se entregar. Assim. Ela faz isso aqui agora. Então, eu vou passar a cola. E aí, a gente vai colar a moldurinha do shake, certo? Lembra que eu pintei aqui, né, gente? Era bom pintar mesmo, porque acaba aparecendo, tá? A cola perdeu vergonha. Tô se entregando. Só vou dar uma lixadinha de leve, porque tô achando muito áspero aqui. Pronto. Aí a gente
Normalmente essa parte eu tiro um pouco o excesso porque é muito fininho, né? Esse arinho aqui. Então normalmente eu tiro um pouco do excesso. E a gente vai botar aqui. E aí eu, que vocês conhecem, a louca da medida, vou dar uma olhada se tá tudo sob controle. Tá. Certo? Fizemos então a nossa base aqui do shake. Ai, que gracinha já. Então, quando às vezes eu não tenho uma madeirinha, às vezes eu não tenho um detalhe pra colocar dentro do shake, não é problema, né? A gente faz só um recorte e tudo bem, tá? A gente faz só um recortezinho e tudo bem. Ai, gente, olha isso. Eu já tô amando. Só vou sombrear mesmo essa parte. Ai, que graça. Tô muito apaixonada. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pra essa daqui, como meu passarinho aqui é verdinho, eu vou colocar minha lantejola verde. Eu vou pegar minha lantejola verde. A gente vai ter que já preparar esse aqui também, né? Tirar aqui o acetato. Proteçãozinha aqui. Ai, no próximo box vai vir um shake box tão lindo, mas tão lindo, que eu acho que vai ser o meu favorito de todas as edições. Surpresa pra vocês. Passar uma aguinha, porque normalmente tem uma eletrostática, né? Aí as lantejoulas ficam doidinhas. E aqui vou colocar então a lantejola. E aí a gente vai de novo passar a cola aqui. Vamos lá. Aqui, passamos. Vou tirar também o excesso. Cuidado com o dedinho de cola agora. Tá bem aqui. Tá bem limpo, sem nenhuma poeirinha. E aí a gente vai colar, né? Aí sempre vendo aí se tá certo. E aí aqui a gente vai passar a cola branca mais nessa parte, nessa extensão, né? Porque as folhinhas vão acabar não pegando, pra gente conseguir visualizar ali. Aqui é bom, ó, a gente descer um pouquinho, pra gente ver, centralizar o pássaro no nosso desenho. Então é bom a gente passar a cola, mexer um pouco na lantejola ali pra ver aonde ele vai ficar. Certo? Não precisa passar em muitos lugares, porque acaba que vai pegar só na moldura em si. Tirou ali um pouco de excesso, aí a gente vem, ó, e vai centralizar aqui a moldurinha de acordo com o desenho. E por isso a importância de ter pintado ali o aro, né? Diferente dos outros.
Então ele é mais irregular mesmo. Vai ficar mais ou menos centralizado, mas não totalmente. Então, ó, para pessoas que se incomodam como eu, força pra gente tentar achar mais ou menos o centro, tá bom? Vamos superar esse incômodo juntas. Bom, vamos deixar secando um pouquinho aqui. Se precisar retocar a cola, de repente, numa folhinha, vamos usar aquela técnica de aplicar a cola branca aqui no papel. Lembra que eu ensinei vocês? Eu acho que foi até com a instantânea. Aí a gente passa aqui, ó. Certo? Passa aqui e deixa quietinho ali, que ele vai colar. Tá bom? Olha lá. Nossa bolachinha com o passarinho ali. E aí a gente vai sombrear então a nossa tampa. Então eu vou pegar. Hoje eu vou usar tinta marrom. Qualquer tinta marrom escura que vocês tiverem, que eu prefiro do que o betume, né? Já falei aqui que a minha preferida é tinta, porque o betume, ele acaba sendo meio gel, é mais difícil de pegar. Mas também dá, tá? Quem não tiver nenhuma tinta marrom, de repente quem quiser usar o tom mais pro rosa, por conta das flores ali, pode. Pra facilitar, eu vou usar o marrom aqui. Quem for fazer com o pincel, lembra de dar uma camada de verniz, mas quem for fazer com a carimbeira não precisa dessa camada de verniz que a gente passou. Pode até fazer antes com a carimbeira. Então, ó. Só pra fechar um pouco, né, a tampa aqui, ó, pra não ficar sem acabamento. Então, vou passando em todo o redor dessa tampa. Vou secar e vou ver se precisa retocar algum cantinho. Ficou, meu passarinho ficou. A flor não ficou não, Eunice. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, meu passarinho. Ficou inteiro lá. Mas a flor não ficou não. A flor amarela ficou bem lá embaixo. Agora o passarinho ficou bem certinho, sim. Eu vou repassar mais uma vez esse sombreado. Como o redondo fica meio infinito, às vezes a gente fica repassando no mesmo lugar e não fica tão uniforme. Por isso que eu faço 2 vezes. Pra garantir que ele fique o mais uniforme possível.
Agora sim, ó. Vamos lá. Fechar agora aqui essa tinta para passar a última demão de verniz aqui. E colar a nossa decoração. A gente já tá com um acervo de lantejoulas bem coloridinho, né? Esse modelo de caixa é bem legal também pra gente pensar em caixa de padrinho, porque é um modelo que cabe, é um modelo charmoso, que cabe sabonete com uma gravata, cabe a bebida, cabe pão de mel, doces finos. E aí, de repente, no meio da guirlanda, ao invés de a gente colocar, por exemplo, o passarinho, coloca as iniciais, né? Também fica bem bonito. Com essa estrutura de peça, dá pra gente criar peças mais neutras. De caixa convite ou até mesmo para presentear já. Na hora que convida os padrinhos, né? Aqui já foi, ó. Olha como o verniz do betume muda. Estela, aqui, ó, por exemplo, nessa parte, esse tom de papel não me incomoda. Eu não passei nada e não tá me incomodando, tá? Mas quem se incomoda pode ou sombrear ou passar carimbeira numa boa, não tem problema nenhum. O que eu ia dar de dica nessa caixinha principalmente? Como a gente tem papel internamente e papel na parte externa, essa parte aqui, ó, depois que vocês envernizarem, vocês pegarem a vela, aquela vela que a gente usa para fazer página, vocês vão passar por cima do papel, justamente para ele não grudar e nem ficar pressionando essa parte de papel. Então, depois do verniz, vai passar a parafina para ela realmente alisar e você fazer o encaixe perfeito. Outra dica que a gente já comentou em outros boxes, mas é sempre bom relembrar para quem é nova, é a vela aqui, ó, nessa borda. Por que nessa borda? Muitas vezes quando a gente tem papel aqui e eu fecho essa caixa fica um tempo fechada, quando eu abro ela pode grudar, né? Pode fazer a pega aqui e acabar estragando. Então aqui sempre é bom, depois do verniz, finalizar com a parafina para ela não ficar em contato direto com o papel. Tá? Então é imprescindível essas duas dicas. Tanto aqui na borda do encaixe, por conta de ficar mais grosso. Pensa que aqui a gente colocou um papel de 180 gramas. E aqui fora também tem um papel de 180 gramas. Então precisa passar a vela aqui para garantir o acabamento, depois do verniz. E nessa bordinha também. Aqui não, porque aqui não vai ficar em contato com nada, tá? Aqui vai ficar ok. Mas dentro, onde vai ficar preso ali, é importante a gente se preocupar com esse acabamento ao longo, né, do projeto. De repente, para quem compra, de repente aqui com a gente não acontece nada, mas a pessoa deixa ali por um tempo fechada. Quando ela abre, gruda e aí descasca o papel interno. Perfeito? Então, aqui para finalizar,
Vamos colar a nossa decoração da nossa tampa. Aqui vai ficar realmente só verniz, nessa lindezinha. E aqui a gente vai finalizar colando o nosso quadrinho. Que eu vou fazer da seguinte maneira. Ah, que bonito, Gabriel, parabéns. Deixei no grude aqui daquele papel que eu usei. Tem bastante cola aqui, eu vou passar assim. Eu vou aproveitar para melar esse quadrinho aqui com cola em tudo. E aí eu coloco uns pinguinhos, certo? Só para garantir. E aí eu vou deixar essas flores aqui que acabou pegando do papel do meu lado direito. Porque eu gosto de coisas do lado direito, gente. Vocês já perceberam, né? Aqui, ó. Vou dar essa centralizada aqui. Adivinha se eu não vou com a minha reguinha? 1.6, deixa eu ver. Mais ou menos aqui, né? Porque a caixa não é totalmente redonda, mas pro meu olho, ó, já amei. Certo? E agora é só esperar secar e tá prontíssimo nosso shake com o passarinho lá dentro, caixinha redonda toda revestida. Facílima de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? É isso. Bom, gente, então sábado a gente tem aula. Sábado a gente vai fazer nosso quadrinho. Esse aqui, ó. Sábado a gente vai fazer nosso quadrinho. Nosso próximo projeto é o nosso quadrinho. Na verdade, eu tô em dúvida se sábado a gente vai fazer o quadrinho ou se a gente vai fazer o álbum. Eu acho que a gente vai começar a fazer o álbum, sabia? Eu confirmo pra vocês no grupo, mas eu acho que a gente vai começar a fazer o álbum. Pra gente ir trabalhando nele, porque ele vai ter algumas etapas aí. Tá certo? Então, eu vou finalizar nossa aulinha. Super beijo, obrigada pela presença. Já já mando foto pra vocês. Beijo, beijo. Você não vai me